Agora este programa tem nome, Futeboteco FC está no ar, novo programa que a gente vai ficar aqui aí ao final do dia debatendo sempre alguns assuntos que a gente achar que vale conversa, vale debate, vale aí jogar as nossas ideias pro ar, porque são coisas que eventualmente precisam de opinião no dia a dia e hoje é um assunto desses, é um assunto que é polêmico porque existem muitas pessoas que pensam de um jeito, outras pessoas que pensam de outra, apesar de que há uma soberania, né? Se você não for um flamenguista fanático, eu acho que há uma soberania aqui sobre o bom senso que envolve esse assunto. A gente tá aqui para falar a respeito do Flamengo estar contra todos, ou melhor, todos estarem contra o Flamengo, sobre um assunto bastante importante que é a volta de público aos estádios. A gente não aguenta mais, a gente quer torcer nos estádios logo, a situação no Brasil tá ficando cada vez mais controlada, graças a Deus, a gente tá conseguindo superar um problema gravíssimo e todos nós que também somos torcedores não vemos a hora de podermos adentrar aos estádios, assistir os nossos times, independentemente da situação deles no campeonato, porque a gente tá com uma saudade brutal, danada, a gente entende a torcida do Flamengo, a gente entende a vontade de alguns dirigentes de querer proporcionar isso para suas torcidas, mas a gente também entende que o bom senso precisa prevalecer. Quando o futebol brasileiro foi paralisado em março, lá em março de 2020, e depois voltou sem torcidas, que eram nos pré-requisitos para poder voltar, ainda para muitos aquele momento antes da hora, e que acabou se provando correto, porque muitos jogadores acabaram pegando esse vírus maldito, uma das coisas que aconteceu foi que todos eles foram prejudicados ao mesmo tempo, todos eles voltaram sem a presença das suas respectivas torcidas. Então a gente esperava que quando as torcidas fossem voltar aos estádios, que todos eles fossem contemplados ao mesmo tempo. Só que aí diferentes interesses individuais estão sobrepondo os interesses coletivos, ainda mais avalizados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que deu causa para o Flamengo e permitiu que o clube, mesmo a despeito de outras equipes, no mesmo campeonato, não possam aí receber público, o Flamengo possa fazer isso. Mesmo inclusive numa Copa do Brasil, que o Flamengo já jogou uma perna contra o Grêmio num estádio vazio e vai poder receber público diante do Grêmio. Ou seja, a gente tá falando de uma situação esportiva assustadora que o interesse de um foi privilegiado a respeito do interesse de outros. E antes de chamar o Felipe, eu aproveito aqui para abrir uma matéria de Danilo Lavieri no UOL, que ele fala a respeito disso. Revolta com o Flamengo marca movimento de clubes por adiamento da rodada. Nunca vi uma raiva tão grande entre os clubes. Foi assim que um dos cabeças do grupo de 19 clubes que brigam pelo adiamento da rodada do fim de semana do Brasileirão descreveu o clima da conversa entre eles em relação ao comportamento do Flamengo. Ou seja, Felipe, o Flamengo uniu os clubes pelo ódio? Cara, sim, o Flamengo uniu. Infelizmente, o Flamengo uniu os clubes pelo ódio, né? Como diz aí o nosso GC. E é bom, antes da gente falar, é bom a gente ponderar pro torcedor flamenguista que eventualmente assistir esse vídeo, pra não ter raiva da gente, porque a gente não tá falando dele especificamente, da paixão dele pelo Flamengo. A gente pôde ir em 2019 ao Rio de Janeiro cobrir a emoção que foi aquela epopeia conquista da Libertadores do Flamengo em 2019, com 2 gols do Gabigol. Enfim, a gente viu de perto a nação rubro-negra, como a torcida é realmente diferente. Tem o nosso respeito. Agora, a crítica precisa ser feita e já vem sendo feita a essa atual diretoria do Flamengo, que é totalmente antipática, que é totalmente egoísta, é totalmente arrogante, passa por cima de qualquer um porque acha que tem esse direito e mais uma vez dá uma amostra de falta de bom senso, de falta de empatia, porque foi decidido no início do campeonato que todos os clubes teriam o direito igual de terem as suas torcidas todos juntos, uma questão democrática para não fortalecer A ou B, e o Flamengo vem forçando isso há muito tempo, encabeçando, né, essa forçação de barra. Outros clubes também querem ter a sua torcida. Como você bem disse, todos queremos voltar ao estádio, não vemos a hora, eu não vejo a hora de ir ver o meu time de perto, é uma das coisas que eu mais sinto saudade, mas não é o momento. Se vai voltar para um, tem que voltar para todos, e não tem condição ainda de voltar para todos. Esse é o ponto. E aí o STJD favorecer, dar uma ação favorável ao Flamengo para que o Flamengo tenha esse direito e os outros não, é realmente assustador, cara, realmente assustador. E eu fico muito feliz, pelo menos, que os clubes consigam se unir, só que ao mesmo tempo é triste, porque a gente tem aí uma liga dos clubes enfraquecida neste momento justamente por isso, por brigas de egos, por pontos de vista totalmente diferentes que não o coletivo, e aí a gente fica perguntando, caraca, quando será que a gente vai ter um futebol profissional aqui, um futebol que todos os clubes entendam que juntos eles são
muito mais fortes, eles conseguem as coisas muito mais rápido, de uma forma mais justa. Quando que a gente vai ter isso? Não vai, porque a gente tem aí o Flamengo pra mostrar que ele só pensa nele, tá ligado? Isso é muito complicado, velho. Isso é muito complicado e é triste. E é triste, porque não é a primeira atitude que o Flamengo toma nessa pandemia que a gente tem que criticar, né? Falta de bom senso. A gente viu lá atrás o Landim, no começo da pandemia, quando tava morrendo muita gente, querendo já falar em volta de público. Então, cara, infelizmente, o Flamengo, de novo, tá aí nos holofotes, sendo um clube, na minha opinião, arrogante neste momento. Pois é, e diferentemente do Flamengo, a postura do Atlético Mineiro, que também teve a mesma permissão do STJD, é completamente diferente, né? A diretoria resolveu aí ir de encontro com o que ela combinou com os outros clubes, se tratando de Série A. É verdade que o Atlético quer jogar a semifinal da Libertadores em casa com torcida diante do Palmeiras, porque entende que o regulamento da Conmebol já abriu esse precedente antes e que então não seria um descumprimento de nada. Agora, com relação ao Campeonato Brasileiro, mesmo tendo esse direito, o Atlético Mineiro, de maneira muito elogiável, se uniu aos outros 18 clubes, né? Sendo assim o 19º clube unido aí contra o Flamengo, dessa arbitrariedade do STJD em permitir que um clube volte com torcida e outro não. E aí a pergunta que não quer calar é: vai ter ou não vai ter rodada nesse final de semana? Porque uma das ações que os clubes, através dessa união, passaram a discutir é se abandonavam ou não a ideia de entrar em campo nesse fim de semana. Aí depois disso, depois de bastante discutir isso, eles resolveram falar assim: não, na verdade, assim, a gente não pode não entrar em campo, porque isso seria um descumprimento de contrato, mas a gente pode tentar forçar a CBF a adiar a rodada. Tentaram fazer isso e as notícias que começam a pingar nessa tarde do dia 15 de setembro, que a gente tá gravando, no momento que a gente tá gravando esse vídeo, é que a CBF não vai adiar a rodada por interesses comerciais e tudo mais. E aí fica a dúvida, né? Será que isso vai pra frente? Será que os clubes vão peitar a CBF? Será que eles vão peitar a Globo? Já adianto que eu acho muito difícil. O que você acha, Felipe? Cara, concordo. Até porque a Globo é a principal parceira comercial desses clubes, né? Na matéria do próprio Danilo no UOL, o Atlético Mineiro, por exemplo, que é favorável à União pelo adiamento da rodada, o próprio Atlético seria penalizado porque vai ter aí, se chegar às fases finais da Libertadores e da Copa do Brasil, que tem grandes chances de acontecer, o Atlético pode ter que jogar como o Palmeiras jogou na temporada passada, em intervalo de 48 horas, enfim, e ainda assim o Atlético, louvável essa posição do Galo, né, de ser favorável, mas se vai ou não ter rodada, cara, infelizmente eu acho que sim. Tem a informação da jornalista Raíza Simplício, que diz que o Grêmio ouviu da CBF que a próxima rodada do Campeonato Brasileiro não pode ser adiada. A gente sabe que aqui no Brasil o calendário é horroroso, o calendário é encavalado, o Brasileirão não para as eliminatórias, parou agora porque alguns clubes tiveram muitos jogadores convocados, e cara, vai acontecer a rodada e acredito que o Flamengo terá público, sim, nos seus jogos no Campeonato Brasileiro, velho. Pois é, o Flamengo que vai ter público em detrimento de todos os outros que não vão poder ter. O Flamengo que teve Andréas Pereira em campo contra o Santos, inclusive fazendo o 4º gol daquela goleada na Vila Belmiro, não tendo feito os 14 dias de quarentena como pede a Anvisa, que diferentemente do Flamengo pediu para que o William do Corinthians fizesse. Até quando vai esse tipo de favorecimento? Porque o Flamengo não precisa disso. Tem um time no Brasil que é bom o suficiente, tem dinheiro, tem jogadores, tem técnico, tem tudo e que não precisa de favorecimento nenhum. Esse clube é o Flamengo, mas parece que tá sendo favorecido cada vez mais. E você que fica bravo com a gente por falar isso, não fique, é uma questão apenas factual, uma questão de 2 pesos e 2 medidas para absolutamente todo mundo. Eu sei que o Flamengo tá dentro das regras do jogo. Ninguém proibiu o André de jogar, por isso que ele jogou. Ninguém proibiu o Flamengo de ter público no estádio e por causa disso ele vai ter. O que falta aqui não é uma decisão legal, ou melhor, até falta, mas o que falta aqui é bom senso do Flamengo em colocar os interesses coletivos à frente dos individuais. São 19 clubes unidos, não é meia dúzia. Todos os clubes estão unidos contra o Flamengo. Absolutamente todos. O que custa abrir mão de algumas rodadas sem esse público por um bem maior? Qual que é a dificuldade? E tem uma questão, Rodolfo, pra gente encerrar, importantíssima, que é, como você bem pontuou, o Flamengo é um clube hoje, talvez o mais bem estruturado no nosso país, uma potência absurda. E mesmo assim, com notícias pipocando
fofocando que o Flamengo pode arrecadar ao final do ano cerca de quase R$1 bilhão se chegar aí às finais da Copa do Brasil e Libertadores, o que também tem grande chance de acontecer. Assim, é tão urgente a volta do público neste momento? É tão necessário assim? Precisa mesmo ter a nação rubro-negra agora no estádio? Não é mais fácil voltar todo mundo junto, de uma forma bonita, democrática, respeitando o bom senso que neste caso tá faltando? Só que exigir bom senso dessa diretoria do Flamengo, lembrando, não estou criticando a torcida, nem o clube, estou te criticando a atual diretoria. Essa atual diretoria do Flamengo realmente é lamentável. Bom senso acho que é uma palavra que não existe no dicionário deles. É isso, e com isso a gente encerra mais um capítulo aqui, mas não antes de você deixar o seu like. É muito importante que você deixe esse like para fortalecer esse quadro novo, compartilhar com seus amigos, seja com o flamenguista mais landinizado da face da terra, ou seja com aquele que é mais crítico e mesmo sendo flamenguista consegue entender o que há por trás e independentemente se fosse outro clube, se ele pensaria exatamente igual. Então é super importante o seu compartilhamento, o seu like, a gente vai se falando, obrigado mesmo, e comentem aí sempre o que vocês acham, que os comentários de vocês são sempre muito importantes pra gente entender se o quadro tá sendo legal, o que vocês pensam a respeito, podem discordar à vontade, desde que educadamente. E é isso, Felipão, um grande abraço a todo mundo e até o próximo vídeo. Abraço.